Aleluia. Tudo é possível. Aleluia. Tu és o nosso tudo, Pai. Tu és a nossa vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, leve para Deus aquilo que não consigo expressar. Mas Tu conheces o âmago da minha alma, Tu conheces o mais profundo do meu coração. Aleluias, não temos como nos esconder de Ti, porque o Senhor sonda os nossos corações. Leva, Senhor, os nossos desejos mais profundos. Sela cada um, Senhor, com Teu Espírito Santo. Aleluias. Estamos clamando, estamos pedindo, Senhor, que hino maravilhoso. Oh, grandioso Espírito de Deus. Fale com Ele caminha nos corredores, irmãos. O Rei está aqui, o Rei se faz presente em nosso meio. Fala, Senhor. Toca nos corações. E agora, Senhor, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Não eu aqui, Senhor, não eu falando, mas o Senhor precisa de um corpo para falar aos Seus filhos. Usa-me, Pai. Estou ao Seu dispor, Senhor. O que o Senhor quiser fazer comigo, o que o Senhor quiser falar para essa igreja, fale através de mim agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer aplaudir o nome do Senhor? Pode sair um glória aí do meio, pode sair um aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Que Deus real, irmãos, que Deus real, aleluias, aleluias. Aonde estiverem, olha como esse Deus é real. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, diz o Senhor. E Ele está caminhando aqui no meio. Deixa Ele te tocar. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o cansaço. Só escute a Ele. Aleluia. O Senhor me deu uma mensagem essa noite. Eu senti no meu coração de falar sobre esse tema. Desperta. Não é tempo de brincar. Desperta. Não é tempo de brincar. Aleluia. Os irmãos têm a Bíblia. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 25. E já procure também 1 Pedro 4, 7. Aleluia. Aleluia. Gênesis 32, 22. Eu não sei falar coisas bonitas, mas Deus trabalha em simplicidade. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque,
levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas, seus 11 filhos. Assim fez que as pessoas passassem. Jacó fez também que atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Um pouquinho mais à frente, 33:1. Depois disso daqui, erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou-a à frente as servas com seus filhos mais atrás, Lia e seus filhos por último, Raquel e José. E ele mesmo, aleluias, e ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra, antes de abordar seu irmão. Agora 1 Pedro 4, somente o versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Senhor Jesus Cristo, nós podemos simplesmente abrir a Bíblia e lê-la. Mas Tu podes vivificar essa palavra em nossos corações. Expressa, Senhor, o que o Senhor quer falar ao Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar enquanto desperta. Não é tempo de brincar. Eu estive meditando essa semana e, como disse o Gessé aquela vez que ele veio pregar, mudei o tema umas 3, 4 vezes. Mas eu senti em meu coração andando, eu estava dirigindo, de repente alguma coisa falou ao meu coração e disse: desperta, não é tempo de brincar. E eu anotei isso no celular e comecei a estudar alguma coisa. Irmãos, Jacó, todo mundo conhece a história, não quero aprofundar nela. Mas ele era um homem trapaceiro, ele era um homem difícil de lidar. Porém, ele tinha o direito da primogenitura, porque até nessa parte ele trapaceou o irmão dele, vendeu a primogenitura, conseguiu, mas ele tinha o direito, então agora era dele por direito. Mas o irmão dele, depois que percebeu isso, Esaú, que ele se distanciou, foi para uma terra distante, agora ele precisava voltar, e Esaú estava indo ao encontro dele para matá-lo. Oh Deus! E Jacó sabia que se ele fosse daquele jeito que ele estava, ele chegaria lá, ou ele matava, ou ele morria. Ele sabia do perigo que estava logo à frente dele. Uma pessoa com o direito da primogenitura, uma pessoa que tem o Espírito Santo mesmo na carne, no espírito, mas ele ainda não tinha aquele selo na alma. E por isso ele ficou com medo, como vocês puderam entender. Ele passou tudo que ele tinha primeiro e ficou atrás, covarde. Morram os outros primeiros, não eu. Mas ele sabia que ele precisava de uma mudança.
Ele sabia que o perigo estava à frente. E alguma coisa tocou lá no seu coração e ele despertou. Ele sabia que não era mais hora de brincar. Ele sabia que se ele chegasse na frente de Esaú, vocês puderam ver aqui o que Jacó tinha. Ele tinha ele, suas esposas, seus filhos e seus pertences. Ele não tinha nenhum guerreiro com ele. E Esaú vinha com 400 homens armados. Imagina o que ia dar. O perigo estava logo à frente. E ele então passou tudo que ele tinha. E ele ficou naquele vale. E de repente aquele anjo apareceu. E ele começou a lutar com aquele anjo. Jacó era um homem abençoado, mas ele dizia: eu quero uma bênção. Eu quero uma bênção maior. Não vou te largar até que tu não me abençoe. Mas ele não era abençoado já. Ele não tinha gado, ele não tinha propriedades, uma família bonita. Ele era abençoado. Mas faltava alguma coisa. Irmãos, oh Deus, somos um povo privilegiado. Temos uma mesa farta em nosso meio. Mas por que andamos desnutridos? Oh Deus, uma mesa farta na sua frente, e você pega um pedacinho aqui, outro aqui. Lá em casa a mãe costuma dizer que é barriga cheia isso. Se estivesse com fome, comia qualquer coisa. Se estivesse com fome, um prato de arroz e feijão é maravilhoso, não é mesmo? Agora, quando já não está com fome, pode colocar um banquete na frente da pessoa. Ela vai escolhendo com uma cara de nojo o que vai querer. Oh, irmãos. Mas um dia, todos nós receberemos esse selo na alma. Aleluias. Um dia, é promessa isso. Haverá uma superunção. O que é essa superunção? É o Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, selado na sua alma. Aleluias! Nós podemos ter o Espírito Santo. Tem 3 etapas do Espírito Santo. Nós podemos ter ele na carne, no Espírito e na alma. Jacó tinha esse selo na carne, esse Espírito Santo na carne. Ele tinha o direito. Ele tinha no Espírito, ele sabia o que ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, mas faltava aquele selo, aquele algo a mais, aquela porção dobrada, aquela reserva que as virgens prudentes tinham. É isso que falta para nós, irmãos. Já temos o direito. Aleluias! Nós já temos o direito que há 2000 anos atrás, ou mais, o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: Pai, tudo está consumado. Aleluias! E Ele pagou por todos os pecados. Ele pagou por todas as doenças. Irmãos, para mim mesmo isso, como um cristão, sabendo que Deus é curador, sabendo que Deus é sarador, sabendo que Deus, Ele cura, Ele sara. Como ainda nós temos essas coisinhas, alergia. Se eu tomar um remédio, passa. Deus cura. Nós temos um Deus que cura. Use sua fé. Aleluias, Deus não é só um Deus de sobrenatural, de nascer uma perna onde não tinha, de um paralítico andar, de ressuscitar morto. Não, a sua dor de cabeça, aquela dor de coluna, aquela coisinha, aquela dor no ombro, Ele também cura isso. Nós temos que saber isso. Nós temos que saber isso, irmãos. Aleluias. E, irmãos, nós estamos vivendo num tempo de perigo. Nós sabemos disso. Jacó também sabia que vinha o perigo a ele. E eu pergunto, quem é
o seu Esaú hoje à noite? Quem é? O irmão Brana disse que o maior inimigo dele se chamava William Brana. O meu maior inimigo sou eu mesmo. É o meu ego. Que é difícil ferir o ego. É difícil você chegar para alguém e dizer, me perdoe, eu fiz errado. Não é verdade? Sai um amém dessa congregação? É difícil, é verdade. Você chegar, você se humilhar e dizer, ó, eu errei, mas eu quero que você me perdoe. E esse amor, irmãos, ele vai tomando conta, como diz a palavra, e o Espírito de Deus preenche cada espaço. Aleluia. É só você dar uma brechinha para Ele, que Ele entra no seu coração. É igual uma sala escura. Você está numa sala escura, tudo fechado. Tem uma janela ali, você abre só um pouquinho a luz, nem pede licença, ela entra e ela já ilumina tudo. Fica fraquinho? Fica. Mas se você vai abrindo mais aquela janela, você vai abrindo mais o seu coração e dizendo, Jesus, eu estou aqui. Aleluia. Ele vai entrando no seu coração e ele vai preenchendo todos os espaços e aí não há mais espaço para coisas erradas, aleluias. Aí você não consegue mais ir a certos lugares, porque você sabe, o Espírito Santo está caminhando comigo. O Senhor Jesus Cristo prometeu e Ele está aqui ao meu lado. Será que isso que eu estou acessando, Ele está aqui ainda do meu lado? Porque o Espírito Santo, Ele é sensível. O irmão Brana fala, Ele é como uma pomba. A pomba qualquer movimento brusco, ela voa. Você tem que viver uma vida calma. Os problemas vêm, as lutas vêm, é óbvio que vêm. Falando com o pastor Daniel, ele me falou da próxima mensagem que vai sair agora na ceia. Vá e desperte a Jesus. Os apóstolos, depois de um culto avivado de multiplicação de pães, imaginem 5 pãezinhos, 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000. Que culto avivado que não foi esse? Aleluias, aleluias, que culto avivado. E eles saíram regozijando, eles saíram falando, meu Deus, que culto bom, que EJM maravilhoso que nós tivemos, que culto maravilhoso, que pregações, eu recebi alguma coisa, eu tive a experiência, e eles estavam falando, e entraram no barco, e de repente o diabo mandou uma tempestade. E eles estavam falando das coisas de Deus, eles estavam falando da coisa certa. Mas a tempestade levantou. E eles ficaram com medo. Oh Deus! Eles esqueceram que o Senhor Jesus estava ali, dormindo naquele barquinho, mesmo que multiplicou os pães, estava dormindo. Não é tempo mais de brincar, irmãos. Nós não podemos mais vir e pedir, Senhor, Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero. E não agir, não se entregar a Ele de todo o coração. É difícil você viver se privando das coisas, é muito difícil. Quem tem um espírito mais forte, que não pode escutar desaforo, como dizem, é difícil alguém chegar e te xingar e você ficar calmo, resguardar, não falar nada. Não é difícil? Assim como é difícil para quem está fazendo dieta, olhar uma mesa assim com doce, com comida, é difícil você não é ali e pegar. Não é verdade? Aleluias. Mas olha, levantou aquela tempestade. E só depois de um tempo, eles lembraram que Jesus estava ali e chamaram ele à cena. E então ele acalmou tudo, porque Jesus acalma a sua vida. Uma vida atribulada, uma vida de... não pense que a vida cristã é fácil. Quem fala isso não fala a verdade, para não dizer a outra palavra, né? Quem fala isso não fala a verdade, porque a vida cristã não é uma vida fácil. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos. Não é verdade? Aleluias. Jacó, por ele mesmo, não conseguiria chegar e conversar com Esaú. Esaú ia matar ele. Ponto.
matou. Mas agora ele desceu e ele lutou com aquele anjo. Aleluia. Às vezes nós estamos vindo numa luta, irmãos. Nós estamos buscando. O anjo aparece, o anjo vem e fala para nós e entrega a bênção. Nós estamos sendo abençoados. Mas eu acho que nós estamos esquecendo de uma coisa. Pedir aquele toque que Jacó pediu. Não só obrigado. Igual eu estava assistindo de novo aquela pregação do pastor Darcy, ele não disse assim, obrigado por sua presença, pode ir então. Não, ele agarrou o anjo e disse, enquanto você não me abençoar, enquanto você não me mudar, eu não vou te deixar sair. É claro que o anjo poderia ter feito isso aqui e saído, mas ele queria ver até onde Jacó chegaria. Aleluia. Irmãos, Jacó despertou quando aquele perigo estava vindo a ele. E nós temos muitos perigos vindo até nós. Nós podemos ver nos noticiários, o mundo está em guerra. Eu não tinha parado para assistir ainda, e passei por uma televisão e estava passando o jornal. Meu Deus, em que tempo estamos vivendo? É guerra, 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 guerra. Pai matou filho, filho matou pai. Que coisa! Não que eu me alegro com isso, com essa coisa ruim, mas glórias a Deus, porque um dia foi falado que, quando ouvires de guerras, de rumores de guerras, e todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Aleluias! Aleluias! Irmãos, é isso que falta na nossa vida. Vocês já têm o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo. Amém? Mas aonde que está o Espírito Santo em ti? Quando você quer segurança na sua casa, o que você faz? Você entra dentro, tranca todas as portas e janelas, enxavia por dentro. Não é verdade? E deixa todas as chaves guardadas contigo. Isso é segurança, ninguém vai conseguir entrar por fora. E quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, ele começa a fechar portas. E fecha a porta daquela coisa errada na internet, e fecha a porta daquele cabelo que está sendo cortado, e fecha a porta daquele joguinho de futebol que não tem um espírito bom. E vai fechando, e vai fechando. E o selo da alma é quando todas as portas se fecham para o mundo. E Deus fica lá dentro segurando as chaves. E eu quero ver algum diabo entrar em ti. Quero ver alguém tentar entrar em você, porque o Espírito Santo estará contigo. É isso que nós precisamos nessa noite. Mantenha a atmosfera espiritual. Não brinque, irmãos. Não é tempo mais de brincar. Nós precisamos passar por esse vale. Nós precisamos agarrar o anjo e não deixar ele passar. Não deixar ele passar. Aleluias. Depois que Jacó teve essa mudança, depois que Jacó teve esse toque, nós podemos ver na Bíblia, ele passou à frente de todas aquelas coisas. Antes ele mandou a mulher, mandou os filhos, mandou tudo na frente, com medo. Porque se você não tem o Espírito Santo na sua alma, selado, você tem medo do diabo. E ele foi. Depois daquele toque, ele foi na frente. E ele chegou, e olha o que o Espírito Santo faz. Se ele chegasse e quisesse brigar com Esaú, ele morria, mas ele se humilhou. Oh, meu irmão, me desculpe. Eu te amo, meu irmão. Aleluia. O Espírito Santo traz amor na sua vida, e ele ficou.
Quando houve mudança na sua vida, você não é mais aquela pessoa difícil de lidar. Quantos aqui que nós podemos citar que eram pessoas ruins, que eram pessoas más, que eram pessoas de pavio curto, não é verdade? Mas quando o Espírito Santo desceu na sua vida, aleluias, Ele fez uma mudança total, uma mudança completa. Aleluias, não é tempo mais de brincar, irmãos, em breve, e não estamos mais falando de coisas muito distantes, é breve, brevemente Ele virá, que sinais faltam se cumprir, aleluia. Desperta, igreja, jovens, se houver um tempo, nós levaremos essa mensagem, rapazes, e nós conseguiremos levar sem esse selo na alma? Não conseguiremos. Olha o exemplo do pastor Febrônio, desde a sua juventude, selado com o Espírito Santo e levando essa mensagem ao mundo. Aleluias! Oh, Jesus! Esse encontro serviu para quê? Pergunte para si mesmo. De que me adiantou? Para mim foi uma mudança. Aleluias, aleluia. E para você, Deus mudou a sua vida? Deus colocou mais uma gotinha de azeite no seu alforje? Aleluias. Vamos usar o exemplo de Davi agora. Deus. E ele lá no seu posto de dever. Tenta imaginar comigo, se você quiser fechar o olho, imagine. E de repente, levanta um urso. Eu correria, irmãos. Mas ele não. Ele pegou a sua funda e disse: o Deus de Israel está comigo. Eu posso matar esse urso. E matou. Para proteger as suas ovelhas. Aleluias. Vai captando isso. De repente levanta um leão. Piorou a situação. Você mata um urso, o diabo manda um leão. Oh, Deus! Mas o mesmo Deus de Israel ainda está comigo? Aleluias! E foi lá e matou o leão. Aleluias! Hey, aleluias! E agora ele está indo levar alimento para os seus irmãos. E o diabo pensou assim, agora ele desiste. Olha o tamanho daquele homem. Olha a armadura dele. Não tem aonde pegar. Davi, um piazote, pequenininho. O profeta disse que ele era ruivinho, feinho. Não tinha aparência de rei. Não tinha aparência de quem poderia derrotar aquele gigante. Mas ele chegou e olhou aquela afronta e disse: o quê? Você está ofendendo o meu Deus? Israel, desperta, olha. Vocês acham que esse gigante é muito para vocês? E então ele foi lá para Saul. E Saul quis dizer para ele assim, você precisa de uma igreja para vencer isso daí. Você precisa de uma religião para vencer isso daí. E começou a colocar armadura nele. E aquilo lá deixava Davi desconfortável. Nós conhecemos uma mensagem maravilhosa. Aquele dia que nós estávamos fazendo o convite na praça, irmãos, um senhor perguntou para mim, qual a sua religião? Eu disse, eu não tenho religião. Ele se espantou. Como assim você não tem religião?
E eu disse: a minha religião é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Essa igreja não é uma denominação. Nós não estamos reunidos aqui por uma religião. A mensagem não é uma religião. Amém? A mensagem não é mais uma religião. E começaram a colocar aquelas coisas e ele ficou todo preso, pesado, quase caindo. Ele disse: rei, me perdoa, mas isso aqui não serve para mim. Não foi com isso que eu matei a urso, não foi com isso que eu matei o leão. Foi com essa funda aqui, essa coisinha simples. Aleluias! Cristo em vós, esperança de vida eterna. Esse é o maior mistério de Deus revelado, irmãos. É uma pequena funda, mas que mata gigante, que mata leão, que mata urso. Aleluias! Então, se o inimigo se levantar contra ti, lembre-se, Davi também era jovem. Aleluias! Aleluias! Mas ele, com aquela simplicidade da palavra, ele não chegou para o gigante e disse: eu vou te matar. Disse: não, o meu Deus que está em mim pode te pôr ao chão. Aleluias! E o nosso Deus que está aqui nessa noite pode colocar qualquer demônio no chão. Aleluias! Aleluias! Não é tempo de brincar, irmãos. Oh, aleluias! 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 Oh, meu Deus! Mensagem: a lei tendo uma sombra. Escute isso. Vocês lembram da história de Abraão? Não lembram? Vocês lembram da história de Abraão? E se um homem hoje, aleluias, e se um homem hoje com 100 anos de idade, e sua esposa com 90 anos fossem ao consultório médico e dissessem: doutor, queremos que o quarto da maternidade seja arrumado. O que é isso? Oh, aleluias! Minha esposa vai ter um bebê? O doutor diria: bem, deixe-me te dizer, Senhor, se você tivesse entrado aqui alguns minutos atrás, eu chamaria pela campainha um psiquiatra, vem aqui rapidamente e traga suas algemas. Aleluias! Certamente, porque a sabedoria de Deus, escute isso, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Aleluias! Mas aqueles que querem ir a algum lugar com Deus, escute isso. Davi não tomou a armadura de Saul. Ele não tomou aquela armadura para si. Mas aqueles que querem ir a algum lugar com Deus têm que tomar. Oh, Deus maravilhoso! Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tudo, Pai. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Mensagem 1 em 1 milhão. Parágrafo 84. Ouça isso. Aleluias. Segure sua bênção, irmão. Agora, eu quero ouvir um amém disso daqui. Agora, a cura está ao alcance de cada pessoa. Aleluias. Recorde, a cura está em você. Aleluias.
Deus pôs. Olha o profeta usando coisas simples para explicar a grandiosidade de Deus. Aleluias. Deus pôs no pessegueiro cada pêssego que já estaria nele, quando ele plantou no jardim. Vocês entenderam isso daqui? A pessegueira não produziu nenhum pêssego a mais do que Deus pôs nela. Aleluias. Então o pêssego já estava na pessegueira. Aleluias. Olha isso aqui, ó. O pessegueiro, ou a macieira, ou a fruteira, só tem que crescer bebendo a água da terra. Aleluias. Agora, cada um de vocês tem esse potencial em você para te liberar, pois isto é Deus. Desde que você tenha sido plantado em Cristo pelo batismo, não batismo nas águas, batismo espiritual. Você não entra em Cristo pelo batismo nas águas, mas pelo batismo espiritual. Aleluias! Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Sinta o Espírito Santo passar. Sinta Ele tocar a sua vida. Lembre-se que a cura já está em você. A cura já está em você. Você precisa ser curado dessa malícia. A cura já está em você. Você precisa ser curado de um câncer. A cura já está em você. Ouça isso. Você precisa de uma cura de dor de cabeça? A cura já está em você. Vocês precisam do selo na alma? A cura já está em você. Aleluia! Você precisa do Espírito Santo guiando a sua vida? A cura já está em você. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Até agora tivemos tempo, até agora tivemos um período de tempo. Paulo pensou que seria nos dias dele que a vinda do Senhor Jesus Cristo aconteceria. E ele viveu e morreu, e a vinda do Senhor não aconteceu. E assim todos os outros mensageiros, até mesmo o irmão Branham, viveram e morreram e não viram a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles, aleluias, que vivem nessa era, tem uma promessa que diz: não passará a geração que viu a figueira brotar. Aleluias! Então não há mais tempo. Não há mais tempo, porque não passará a geração que viu a figueira brotar. Israel se tornou o país há quanto tempo? Quantos que viram essa figueira brotar? Quantos já foram? Tempo não é mais tempo de brincar. Ou você recebe, eu estou falando isso para mim também, ou eu recebo o selo na alma agora, hoje, não amanhã, porque amanhã, quando chegar amanhã, ainda terá o amanhã, e assim fica. Segunda-feira eu começo, e nunca começa. Aquilo que nós tivemos ontem na chácara, rapazes, é somente o começo. Esse encontro que nós tivemos é somente o começo. Porque o que tinha no ministério do irmão Branham, o que tinha? Cura,
milagres e tantas outras coisas. E também tinha o quê? Batismo do Espírito Santo. Amém? E sabe o que que diz? Tudo que teve no ministério do irmão Brana. Aleluias. Está aqui nessa noite. Nós temos que ir ao encontro. Jacó teve que parar e lutar a noite toda. E depois ele teve que ir enfrentar o Esaú novamente. Você não vai deixar o Esaú de lado. Você vai ter que lutar com o Esaú ainda, mas vai ser diferente, vai ser joelho no chão. Aleluias, vai ser com amor. E esse selo na alma, quando todos estiverem selados. Aleluias. O profeta usa ele foi naquela fábrica e de repente aquele grande imã passava assim. E quando ligava o magnetismo, subia tudo que era ferro. O que não era ferro ficava. Quem não tiver o selo na alma do Espírito Santo, infelizmente, quando aquele grande imã da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo passar, nós ficaremos. Eu não quero ficar nesse mundo. Aleluia! E eu creio que você também não quer ficar. Selo na alma. O selo na alma não é somente um dançar, não é somente um levantar de mãos, é aquela certeza, é aquela certeza, é a certeza, aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa chegar para uma grávida e dizer: ei, você vai ter um filho. Ou precisa? Ela sabe. Isso, ouça isso. Uma mulher grávida sabe que está grávida. E quando o mundo olha, quando os outros olham, eles veem: olha, e vai uma mulher grávida. Aleluia. É isso aí, irmão. É isso aí. Quando você tem o selo do Espírito Santo, você sabe que tem. Você sabe que tem esse selo. E o mundo olha e diz: ali vai alguém diferente. Aleluia. Ali vai alguém mudado. Ali vai alguém que tem algo especial. Assim como Jacó andava mancando agora, o que houve com Jacó, ele está mudado. Aleluia! Ele teve o seu Peniel, ele teve a sua experiência com Deus. E o selo na alma, ele não esperou para amanhã. Foi naquela noite. Aleluia! E esse selo tem que atingir o seu coração. E tem que entrar lá no âmago da sua alma. Já temos o Espírito Santo, aleluia. Nós já temos o Espírito Santo. O que precisamos é fechar todas as janelas e dizer: Senhor, toma o controle da minha vida. Fiquemos de pé, igreja. Toma o controle da minha vida. Aleluia.